Olá, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu peço licença para entrar aí na sua casa, no seu lar, talvez no seu trabalho. E hoje eu quero trazer uma palavra maravilhosa, o Salmo de número 90. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar ao teu coração. E eu quero já começar te fazendo uma pergunta. Você sabe quem foi que escreveu o Salmo 90? Eu já quero te antecipar que não foi Davi. Foi alguém que viveu muito antes dele. Eu vou te dar em 1 minuto para você escrever aqui nos comentários. Vamos chutar aí? Quem foi o escritor do Salmo 90? Você pode abrir a sua Bíblia e pesquisar, né? E enquanto você faz essa pesquisa, eu já peço para você deixar o seu like, porque ajuda demais na divulgação do nosso canal. Amém? Eu sou a pastora Vanderly, sou apaixonada por Jesus e fascinada pelo estudo da Bíblia Sagrada. E aí, já descobriu quem foi que escreveu o Salmo 90? Pois é, nada mais, nada menos do que Moisés, exatamente. Né? Os Salmos, né, tem vários escritores. E o Salmo 90, quem escreveu foi o digníssimo Moisés, né? O mesmo, né, que Deus entregou as tábuas dos 10 mandamentos. Ele liderou ali o povo ao longo de 40 anos no deserto. E esse grande homem de Deus também escreveu um salmo, o Salmo de número 90. E ele começa, amados, dizendo o seguinte, vejamos. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Agora, preste atenção no que foi que Moisés escreveu no versículo 4. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Ou seja, irmãos, para Deus, inclusive o apóstolo Pedro também fala isso, que 1000 anos para Deus é como se fosse um dia, e um dia para Deus é como se fossem 1000 anos, porque Deus, ele é o dono do tempo, né? Deus, ele é o Kairos, né? O tempo de Deus é o Kairos de Deus. Amados, eu não sei o que é que você está pedindo ao Senhor. Eu não sei o que é que você está esperando do Senhor. Mas espere com paciência. Amém? Nós estamos aqui meditando no Salmo 90. E eu quero te levar, te conduzir ao Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. E o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, olha só o que é que a palavra do Senhor está nos dizendo. Que 1000 anos para Deus é como se fosse o dia de ontem que passou. Amada, Deus se importa com você. Deus está vendo a tua luta, a tua angústia, o teu problema. Não há nada difícil e nem impossível para o nosso Deus. Ele é o Pai que cuida de você. É um Pai amoroso, um Deus poderoso. Então confia no Senhor. Você, varão valoroso, que vem clamando ao Senhor, que vem buscando a Deus, não desista, não desanime. Olha, vamos colocar aqui em prática o que a palavra do Senhor nos diz. Que 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. O Senhor está assim, ó, nos carregando no colo. Antes que toda essa terra fosse criada, o nosso Deus já existia, porque ele não foi criado. Ele é o Criador. E Moisés aqui está glorificando ao Senhor através do Salmo de número 90. Mas só que ele continua dizendo aqui, olha, no versículo de número 8. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. E aí isso aqui me chamou muita atenção. Os pecados ocultos. Tem 2 tipos de pecados ocultos. O pecado oculto, que a gente esconde dos outros, exatamente. Nesse exato momento, tem pessoas que estão fazendo coisas erradas, estão escondendo do pai, da mãe, né, do cônjuge, ou talvez até escondendo do pastor, da pastora. Mas ninguém oculta nada de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, nós temos que ter consciência de que não tem nada em oculto que não seja revelado. Porque os olhos de Deus estão como labaredas de fogo sobre toda a terra. Agora também tem uns pecados em oculto que nem nós sabemos. Como assim, pastora? São situações que nós não percebemos. Por isso, irmãos, é necessário que quando nós estivermos em oração, nós precisamos pedir perdão a Deus por aquilo, né, que realmente nós estamos fazendo e que não é do agrado do Senhor. Mas eu também quero te dizer que a partir de hoje, quando você estiver orando, peça ao Divino Espírito Santo para trazer à sua memória, ao seu entendimento,
Se tem alguma coisa que você está fazendo de errado que você não sabe. Porque também é um pecado em oculto. Você sabia que às vezes a gente erra pensando que estamos acertando? Vou te dar um exemplo. O apóstolo Paulo. Porque antes dele ser apóstolo, né, a palavra de Deus nos mostra ali no livro de Atos dos Apóstolos que Paulo, ele era um perseguidor da igreja. Ele achava que estava sendo certo. Ele achava que a igreja de Jesus Cristo era uma seita. E ele perseguia a igreja do Senhor. Né? E no seu capítulo de número 9, Atos, capítulo de número 9, Jesus, o próprio Jesus, se apresentou a Paulo, que ainda era chamado Saulo, Saulo de Tarso, e ali Saulo entende que ele estava errado e ele se converte. Então, até aquele momento, Saulo estava errando, pensando que estava acertando. Então, será que às vezes não é isso que acontece com a gente? Não é verdade? Então, irmãos, todas as vezes que nós orarmos, nós temos que pedir perdão a Deus, né, pelas nossas falhas, as nossas transgressões, as nossas iniquidades. Mas nós também temos que pedir perdão até por aquilo que a gente não imagina que estamos fazendo errado. E pedindo ao Divino Espírito Santo que nos revele, né, que Deus tire de nós tudo o que não agrada ao Senhor. A partir do versículo 10, me chama muito a atenção aqui, eu gosto dessa passagem para dedicar aos aniversariantes, né? Se tem alguém hoje fazendo aniversário, essa palavra é para você. E se você não está fazendo aniversário, você grifa aqui essa palavra para dedicar a alguém que você ama. A palavra do Senhor nos diz: a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Mas Moisés continua dizendo: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Então, esse versículo 12, veja que Moisés, ele está falando, né, sobre anos de vida, sobre aniversário, sobre o tempo que passa, né? Ainda há pouco eu falei que o tempo de Deus é o Kairos. O tempo do homem é o Cronos. Esse tempo aqui, ó, que nós contamos no relógio, é o Cronos. Essas 24 horas que passam rapidamente e escoam dentre os nossos dedos. Mas o tempo de Deus não é, ó, delimitado por relógio. Para Deus não existe dia nem noite. Não existem anos. O Senhor é o dono de todo o tempo. Deus, ele não envelhece. Deus não se cansa. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. Aleluia. Mas, amados, o que me chama a atenção aqui no versículo 10 é que Moisés, que foi o escritor, ele diz assim, que a duração da vida é de 70 anos. Mas vejamos que Deus tinha limitado o tempo de vida a 120. Então aqui é Moisés que está dizendo ali dentro do seu contexto, na sua época, que a maioria das pessoas viviam até os 70. Mas que alguns, né, pela sua força, pela sua robustez, chegavam até os 80. Mas que era só cansaço e enfado. Mas, irmãos, Moisés, ele foi chamado para trabalhar para Deus aos 80 anos. Então, não se entristeça pelos anos que estão passando. Não, queridos. Deus, ele renova as nossas forças. Moisés, ele escreve isso aqui, né, sobre os 80 anos. Nós não temos informação quando foi que Moisés escreveu esse salmo. Mas uma coisa eu lhe garanto, é que Moisés não viveu até os 80, né? Moisés viveu até os 120 anos. E ainda lhe digo mais, está ali escrito no livro de Deuteronômio. Moisés morreu com muita força, com muito vigor. Sabe onde foi que Moisés morreu? Ele morreu no monte. Aos 120 anos, é a Bíblia quem diz. Moisés, ele subiu ao monte, ele teve força para subir ao monte, né? E chegou o tempo dele de vida, não por ele estar velho e não por estar doente. Era porque já tinha chegado o momento do povo de Israel entrar na terra prometida e Moisés tinha desagradado a Deus e Deus disse que ele não iria entrar lá. Ou seja, como na sequência já teria que entrar e Moisés não poderia entrar, então infelizmente ele morreu, né? Mas Moisés morreu aos 120 anos ainda forte. Olha, a minha oração daqui a pouco, inclusive eu já peço só que você prepare aí o seu copo com água. Amém? Daqui a pouco eu vou estar orando pela sua vida. Eu vou estar orando para Deus renovar as tuas forças, para Deus te dar ânimo, vigor, resistência. Amém? Para que Deus te acrescente muitos e muitos anos de vida fazendo a obra do Senhor. Amém? Então olha só,
Deus, ele é o dono do tempo. 1000 dias, 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Então eu vou orar para Deus te renovar nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Mas não é viver de qualquer jeito, irmãos. Por isso que Moisés, ele diz assim, ó, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Ou seja, ensina-nos, Senhor, a viver com sabedoria todos os dias da nossa vida. A palavra do Senhor também nos diz em Tiago 1,5. Alguém tem falta de sabedoria? Peça a Deus, que a todos dá gratuitamente e não lança em rosto. E para concluir, veremos o que foi que Moisés escreveu no versículo 17. E seja sobre nós a graça do Senhor, o nosso Deus, as bênçãos do Senhor que sejam sobre nós, que sejam sobre a tua vida, em nome de Jesus. E confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Ou seja, que Deus nos dê sucesso, que tudo que as nossas mãos fizerem, que Deus nos faça prosperar sobre a terra. Amém, irmãos? Aleluia. Que você no seu trabalho, né, nos seus estudos, no seu curso, na criação dos seus filhos, na sua vida financeira, tudo que suas mãos, né, se propuserem a fazer, que Deus te abençoe na terra. Amém? Este é um salmo maravilhoso, né, um salmo de Moisés, e aqui nós vamos concluir o salmo de número 90. Né? E agora nós vamos o quê? Nós vamos orar. Eu já convido também vocês a se inscreverem no nosso canal. Caso você ainda não seja inscrito, ative o sininho das notificações, porque todos os dias, ao meio-dia, nós temos aqui uma reflexão da palavra do Senhor. E também você pode compartilhar essa mensagem para você abençoar outras vidas em nome de Jesus. Mas agora nós vamos orar, né? Prepare aí o seu copo com água, escreva os seus pedidos, amém, irmãos? Escreva aí nos comentários. Aqui está o nosso caderno do milagre. Eu escrevo aqui no caderno do milagre os pedidos dos irmãos, amém? Então eu escrevo aqui, ó, os seus pedidos. Então anotem aí nos comentários, porque eu passo aqui, ó, temos aqui, ó, dezenas de páginas aqui escritas com os pedidos dos irmãos e muitos milagres, muitos testemunhos do que Deus tem operado em nossas vidas. Então escreva aí, né, os seus pedidos nos comentários, que eu vou escrever aqui no caderno do milagre. E nesse momento nós vamos orar. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, porque é momento de oração e nós vamos falar com Deus. Amantíssimo Deus e eterno Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo, te damos graças e glórias, Senhor, por esta palavra que Moisés escreveu, inspirado por teu divino Espírito Santo. E nós te glorificamos e te exaltamos e te pedimos, Senhor, também nos ensina a contar os nossos dias de vida, os nossos anos de vida, para que alcancemos um coração sábio diante do Senhor. Retira de nós, meu Pai, tudo que não é do teu agrado. E neste momento, Pai, eu quero te pedir por todas essas pessoas que estão agora no meio-dia. Abençoa, meu Deus, o alimento cotidiano. Abençoa a mesa do teu povo. Faz os teus filhos prosperarem. Aqueles que estão assistindo mais tarde, que o Senhor abençoe o jantar. Ou talvez estejam pela manhã, que o Senhor abençoe o seu café da manhã. Independente do horário, que a bênção do Senhor, que enriquece, não traz consigo dores, se estabeleça em cada casa, em cada lar, em cada vida. Mas também, meu Deus, eu quero te pedir que o Senhor renove as forças do teu povo, meu Pai. Aleluia. Assim como Moisés chegou aos 120 anos, forte, cheio de vigor, ali subindo e descendo o monte, fazendo a tua obra, que assim também seja, meu Deus, com todos os seus filhos e as suas filhas que concordam comigo nesta oração. Meu Deus amado, por isso eu também te apresento, meu Pai, esta água. Consagra neste momento, meu Deus, a água que os teus filhos estão agora, meu Pai, esse copo, esta garrafa, oh meu Deus amado, para que seja um medicamento poderoso. Consagra, meu Pai, agora, meu Pai. Aleluia, em nome de Jesus. Meu Deus amado, vai repreendendo esta enfermidade do alto da cabeça à planta dos pés, onde este espírito maligno estiver alojado, que ele bata em retirada em nome de Jesus. E quem beber da água, receba a unção da cura, aleluia, e que teu sobrenatural, aleluia, visite os teus filhos em nome de Jesus. Essa é a oração que nós fazemos, crendo na certeza da vitória, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. E beba com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Oh glória, beba e declare: eu tomo posse da minha bênção, da minha vitória, em nome de Jesus. Amém, irmãos?
E aqui nós encerramos com mais esta palavra da parte de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Compartilhe aí nos seus status. Vamos espalhar essa mensagem para abençoarmos outras vidas. Amém? E aqui eu termino com os nossos 3 conselhos. Quais são? Ame a Deus, leia a Bíblia e coloque em prática tudo que nós estamos aprendendo. Inclusive, eu vou deixar aqui mais 2 vídeos para vocês continuarem aprendendo da palavra do Senhor. Super beijo no coração de todas essas meninas lindas e maravilhosas. Um forte abraço aos varões valorosos e que todos vocês fiquem na paz. Tchau, tchau.